Você, a doutora Ivana Menezes, vai falar sobre fototerapia do clareamento de manchas. Eu vou pegar o microfone para tentar falar baixo, que eu vim de uma multidão semana passada. Tá saindo o som aí? Tá tranquilo? Tá dando ouvido? Bota mais perto. Melhorou? Então, meu nome é Ivana, eu sou fisioterapeuta, acupunturista, né? Trabalho com acupuntura estética. E aí a gente vem desenvolvendo um trabalho no clareamento de manchas. E aí eu tenho usado, né, o laser, a fototerapia, associado ao dermocosméticos dessa linha de tratamento extrato da terra. E aí a gente vai falar um pouquinho, vai ver um pouquinho sobre a questão da mancha. Uma das grandes dificuldades que a gente tem no manejo das manchas é que normalmente as pessoas que apresentam manchas, a mais comum como melasma, quando chega para a gente já está cansado de inúmeros tratamentos. Já passou por várias coisas, por vários tratamentos, e aí a pergunta que sempre faz para a gente: a mancha tem solução? Né? Porque as pessoas já estão cansadas, já enfrentaram diversos tratamentos e não conseguiram êxito por um tempo, e aí ela retorna, e aí, enfim. Então, para a gente poder entender isso, a gente vai viajar um pouquinho, né, nesse conhecimento da mancha, entender como isso começa, como isso funciona, para a gente, no final, saber se realmente a gente consegue solução. Bom, então, discromia, na verdade, é um termo genérico utilizado para caracterizar as alterações da pele, tá? E que, na maioria das vezes, relaciona com a quantidade de melanina. Claro que a gente tem outros tipos de pigmento que vão dar outra tonalidade de mancha. Mas, na maioria das vezes, os pacientes, quando chegam para a gente, os clientes, quando chegam, por manchas hiperpigmentadas. E aí elas às vezes são difusas ou localizadas, né? Ela é congênita, pode ser congênita, hereditária ou adquirida pelos mais diversos mecanismos. Bom, conforme Nakamura e colaborador já em 2013, as discromias são classificadas em hipocromias ou acromias, que na verdade é uma diminuição ou ausência da formação de pigmento. As hipercromias, que é o excesso de melanina, e a leucomelanodermia, que é associada às duas anteriores. E a gente tem, como eu falei, as discromias por outros pigmentos. E aí, nós temos também ainda, dentro da classificação, as discromias residuais, que elas são ocasionadas como cicatrização de processos inflamatórios. Aí a gente tem a acne, que muitas das vezes cursa com uma mancha hiperpigmentada após a resolução da inflamação. E o mais interessante disso, que nos preocupa e que destaca para a gente, que faz com que a gente dê uma atenção especial, é o impacto que essas manchas, que essas alterações da pele muitas vezes causam na vida das pessoas que as têm. As pessoas que possuem essas alterações, elas geralmente têm qualidade de vida afetada, elas têm alterações no convívio social, na escolha da vestimenta, porque não quer que essa mancha se exponha. E às vezes na prática de exercício, nós vimos então na palestra anterior com relação às estrias, a pessoa não quer tirar uma camisa, não quer expor a mancha, né? Ou a alteração inestética. Então esse impacto faz com que as pessoas às vezes elas ficam se limitando, né? E aí não sai, o convívio social realmente fica alterado. Aí a alteração da imagem corporal, ela na verdade ela representa uma ameaça à integridade da pessoa. Bom, aí esses autores aqui, eles fizeram um estudo com relação às alterações emocionais que causavam na vida das pessoas que apresentavam distúrbios da hiperpigmentação. Tá? E aí eles concluíram, né, foram vários estudos, a gente vê 2009, 2008, 2004, 2012, 2007, em via de
regra, eles entenderam, né, eles concluíram que essas alterações, elas afetavam a autoestima, causando desde estresse emocional, ansiedade, doenças sistêmicas e patologias até mais graves, como a depressão. Então, eu acho que, em função disso aqui, a gente merece a nossa atenção, né? Aí nós temos as características de mancha, eu coloquei só alguns exemplos, as manchas brancas e amareladas, né? A gente tem aí o vitiligo, que é uma alteração na produção da melanina, e aí dá essas manchas assim, e que, obviamente, causa esse impacto na vida das pessoas. As leucodermias, que elas estão mais relacionadas também à questão do albinismo, vitilismo, a pitiríase vesicular, né, que é o pano branco, e as pessoas ficam incomodadas escondendo essas manchas. As vermelhas e rosadas, nós temos um exemplo bem interessante, que são as rosáceas, que é de difícil tratamento também, até porque ela tem um componente autoimune. Então, e as pessoas ficam realmente no dia a dia limitando e às vezes não conseguem resultado satisfatório. O câncer de pele, né, que a gente tem vários tipos de câncer, a gente tem o bacelular, normalmente ele apresenta uma coloração rosada, tá? E a gente tem o mais grave, né, que é o melanoma, que ele já é uma disfunção mesmo do melanócito, que são as células responsáveis pela pigmentação da pele, tá? Então ele já tem ele vai mudando de cor, conforme a produção de melanina, ele vai alterando a cor. Bom, já no grupo das escuras e amarronzadas, nós temos as famosas sardinhas, as eférides, né? Nós temos as manchas de acne, como eu falei, que normalmente elas aparecem, surge uma hiperpigmentação, e a gente vai entender na frente por que hiperpigmenta, pós um processo inflamatório. As melanoses, né, ou as manchas senis, que com o passar do tempo, exposição ao raio, né, ultravioleta, UVA, apresenta essas manchas nas regiões mais expostas. E nós temos o famoso melasma, né? Que aí normalmente eles aparecem em regiões de malar, região de testa, que é também de difícil tratamento. Bom, a gente está falando de clareamento, então o tipo de mancha que a gente vai tratar aqui são as hiperpigmentares, tá? Então vamos entender um pouquinho. O melanócito, ele é uma célula nervosa. Ele tem uma característica dendrítica e é produtora de melanina. Está presente na camada basocelular. Lá na epiderme, na camada mais interna da epiderme, nós temos aqui dividido, só um corte, a derme, a epiderme. Nessa camada basocelular está presente o melanócito, tá? Então, ele tem característica dendrítica, ele apresenta esses prolongamentos por entre a epiderme. Bom, dentro do melanócito, a gente tem, dentro do nosso artista principal, nós temos aqui algumas organelas que são chamadas melanossomas. Essas organelas, na verdade, a produção de melanina ocorre dentro do melanossoma, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais à frente como que ocorre isso. Então, ela é responsável pela produção de melanina e o armazenamento. Bom, aí para o processo de pigmentação, a gente tem alguns passos. Como que isso acontece? Primeiro, tem uma formação do melanócito, do melanossoma. No primeiro momento, ela é uma organela, está ali no citoplasma, ela é como se fosse uma organela esférica, vazia. À medida que a tirosinase vai se depositando dentro dela, ela vai enchendo e vai começando a ter essa capacidade de sintetizar a tirosina, que é
um aminoácido que produzido no núcleo celular e que diante da ação da tirosinase, a gente forma a melanina, tá? Então, aí ele vai, à medida que ele vai produzindo, ele também vai se enchendo desse pigmento dentro dessa organela. Bom, aí nós temos o segundo processo da pigmentação, que é a melanogênese. Como que isso acontece? Na verdade, a melanogênese, ela é a síntese da melanina. Então, aqui é só um esqueminha para a gente poder entender. A gente tem a tirosina, né, aminoácido produzido no núcleo. Diante da ação da tirosinase, que é uma enzima, ela se converte num outro subproduto, que é a DOPA, e aí ela sofre uma outra ação da tirosina. Isso tudo acontece dentro do melanossomo, tá? Se converte em dopaquinona, e quando eu tenho, na ausência da cisteína, eu tenho um tipo de melanina, que é chamada de feomelanina. E aí eu coloquei até esse laranjinha para a gente não esquecer, que na verdade, esse tipo de melanina que é mais raro, que dá origem ao cabelo ruivo, entendeu? Mas, na maioria das vezes, na presença da cisteína, a gente tem a eumelanina, que é o pigmento acastanhado, marrom e negro. A tirosinase transformou em dopaquinona, eu tenho a presença da cisteína, formei a eumelanina. Isso dentro do melanossomo. Esse melanossomo, ele migra dentro do citoplasma para os prolongamentos do melanócito. E quando ele migra no prolongamento do melanócito, lá no clareador, e depois essa mancha volta. E é essa pessoa que volta para você, mas isso tem solução? E aí, como que a gente faz? Continuamos aqui. Aí, aqui é só um esqueminha para a gente entender. Tá aqui um prolongamento do melanócito, tá? Os melanossomos aqui vazio, enchendo, produzindo melanina, né? Todo aquele processo de melanogênese. Aqui ele já cheio, aqui a gente tem um queratinócito. Aqui, por essa ação, ele fagocita, e aí a gente tem os grânulos aqui protegendo. Olha a posição normalmente que eles ficam em relação ao núcleo, né? Na tentativa de proteger da ação dos raios. Bom, aí a gente tem, agora nós vamos falar de uma hiperpigmentação melânica, né? Até ali é um processo natural que acontece, necessário, importante para a sobrevivência da célula. Só que algumas coisas acontecem que vão fazer com que esse processo se desorganize. E aí a gente tem a patologia, né? Já a alteração, que é a hiperpigmentação. Então, o que a gente tem? A gente tem um distúrbio da pigmentação, uma hipermelanogênese, com aumento da produção da melanina. Tá? E a etiologia? Por que isso acontece? A gente tem as causas intrínsecas, que é uma predisposição hormonal, a gente tem alguns hormônios que interferem exatamente, que estimulam o hormônio melanocitário, e aí a gente vai aumentar toda a produção de tirosina, aumenta a tirosinase. Então o nosso problema está aqui. É preciso afastar a causa, é preciso afastar quem está ocasionando. Nós temos a genética, porque tem pessoas que já têm predisposição por conta dessa produção, já, né, do fototipo. O estresse é um fator que acelera o processo, que desorganiza o processo de produção de pigmento. E as causas externas, nós temos exposição solar, outras fontes de radiação, uso de substâncias químicas, como eu falei na questão dos peelings. Você usa uma substância, você vai estimular, porque o melanócito, ele, por ser uma célula nervosa, ele entende assim, estão agredindo, eu tenho que produzir. Ele não pensa, o que ele pensa é que ele tem que produzir. Então, a gente tem que controlar essa produção. Bom, os tipos de distúrbios, né? A gente tem a inflamação, o inflamatório, o melasma, as melanoses.
Isso aqui eu já falei, alguns dados epidemiológicos. Aparentemente, existe uma grande influência genética para o aparecimento de melasma. Em alguns estudos epidemiológicos, a ocorrência familiar varia de 15% a 60%. Tá? Além disso, outras avaliações demonstram que a pele mais morena, como as latino-americanas, são mais suscetíveis às manchas. Aqui, não. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira, né, no ano 2006, o melasma, juntamente com outras doenças relacionadas à pigmentação, foi responsável por 8,4% das consultas dermatológicas. Então, não é uma coisa simples. Não é uma coisa assim tão simples, né? A incidência. As mulheres têm mais incidência, talvez por a questão hormonal, né? Em relação aos homens, principalmente por outros fatores hormonais, pois hoje se sabe que a pele manchada tem mais receptores para o hormônio feminino estradiol. Quanto às grávidas, além desse fator, também o aumento da produção do melanócito estimulante pela progesterona. Então, fototerapia. Vamos lá. Está acabando meu tempo. Bom, as terapias de baixa intensidade, laser e LED, têm sido tema de destaque dentro da fototerapia, devido a importantes efeitos bioquímicos, né? Celulares e com poucos efeitos colaterais, contribuindo com a proliferação de fibroblastos. O espectro da radiação solar é amplo, variando desde os raios cósmicos, né, até as radiações infravermelhas. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho do espectro, né? Só para a gente... Eu vou pular até porque o Rodrigo falou muito bem, fez uma colocação muito boa. A fototerapia é um tratamento feito através de luz e as fontes de luz para esse tipo de terapia são os lasers e os LEDs. Né? Aí a gente tem uma diferençazinha do laser, exatamente coerência, colimada, monocromática, né? O LED, ele já é policromático e incoerente não é colimado, quer dizer, a luz dispersa. Tá? Então, a gente tem aí um pouquinho um efeito importante da fototerapia dos lasers, é a fotobiomodulação, porque ele opera numa faixa de 50 a 300 nanômetros, não produz aquecimento no tecidos vivos superior a 1 grau Celsius. Isso significa que seus efeitos biológicos não são causados pelo calor ou lesão celular. Seus efeitos são fotofísico, fotoquímico e fotomecânico. Claro, não é que a luz incide e aumente a temperatura. À medida que você tem esses efeitos, você tem um metabolismo aumentado. Se você há um incremento no metabolismo, lá no tecido você há um aumento de calor. A produção de energia, aumento de calor. Então, às vezes, há muita confusão quando eu falo assim, o laser aquece. Não aquece. O efeito secundário pode ocorrer um aquecimento em função do incremento metabólico. Bom, aí várias evidências sugerem que o mecanismo de fotobiomodulação é atribuído à ativação da mitocôndria, exatamente como o Rodrigo colocou, né, a mitocondrial dos componentes da cadeia respiratória. Há uma mudança na homeostase celular, na modulação da síntese DNA e RNA e as modificações na permeabilidade de membrana. Tranquilo? Bom, interessante porque isso aqui, quando a gente trabalha com laser de baixa frequência, de baixa potência, que são os lasers terapêuticos, ele respeita o limiar de sobrevivência da célula. Há uma interação com o tecido biológico e aumenta a produção de ATP. E aí a gente tem essa alteração aqui, esse incremento no metabolismo celular. Aí é só para ilustrar, né, as reações fotofísicas, né, quando o raio incide, aí a gente tem aqueles mecanismos de dispersão, reflexão, transmissão. A fotobiomodulação consiste na onda na faixa espectral do vermelho ao infravermelho, que estimula as funções celulares, promovendo efeito terapêutico. Aí diversos estudos mostram que a terapia atua na aceleração de processo de reparo tecidual. Anti-inflamatório é um outro efeito do laser,
né? Aqui é outro autor que afirma isso, né? Efeito cicatrizante também, tá? Porque ele atua no crescimento de células, da matriz celular, células de crescimento. Aqui é só para ilustrar essas afirmativas, né? Efeito do comprimento de onda, o laser vermelho, em 660 até 4 joules, ele acelera os processos. Acima de 4 joules, ele inibe processos, tá? Dentro do metabolismo. Então, vamos lá. O efeito do comprimento de onda, o LED azul. Como eu falei, para trabalhar com mancha, para trabalhar pele e epiderme, a gente vai trabalhar mais com o LED azul e o vermelho. O efeito do LED azul na hidratação. Como que isso acontece? Na matriz extracelular, a presença do peróxido de hidrogênio. Ele se quebra, transformando em água mais oxigênio. Então, está aqui uma ilustração. O peróxido, a gente viu que durante a síntese da melanina, no processo de oxidação, produz peróxido. Tá? E essa molécula, o que ela vai fazer? Ela vai se quebrar diante da luz, ela se quebra, transformando em água mais oxigênio. Então, olha a hidratação aqui, tá? Esse oxigênio vai ficar livre. Então, aí eu tenho um efeito... Nossa, esse som tá... ele tá rápido. Aí o efeito, aquele é o efeito hidratação, e aqui está explicado o efeito clareamento. O peróxido de hidrogênio, ao se quebrar, pode se transformar em hidroxila, que tem afinidade química pela molécula de melanina. Aí o que ela faz? Ela quebra a dupla ligação do carbono presente na melanina, e aí transforma em ligações simples que diminuem a absorção da luz. Então, a produção de melanina vai diminuir. Quer dizer, eu tenho aqui, ou ele vai se quebrar transformando água em oxigênio, tá? Ou ele vai se transformar, liberar uma hidroxila. E aí quebra duas, né? Separa aqui o radical, eu tenho 2 hidroxilas disponíveis que vão interferir na dupla ligação da melanina. Aonde tiver dupla ligação, ela quebra e aí diminui a absorção da luz. Bom, aí a terapia fotohemodinâmica, o ILIB, né? Eu utilizo no tratamento alguns efeitos, o efeito antioxidante. Toda vez que você tem uma reação metabólica, você libera radical livre. E aí você precisa diminuir o pH do meio. E uma forma de diminuir, que é bem interessante, já tem vários estudos que falam do ILIB. Então eu utilizo o ILIB mesmo, e no protocolo que eu vou mostrar para vocês, eu utilizei o ILIB. Aí a gente tem aqui, esse aqui é um protocolo sugerido pela Ecofibras, que é o aparelho que eu utilizo, que é o Quanto. Né? Esse protocolo foi desenvolvido pela esteticista Nara Rizzo. E aí, melasma, clareamento de axila, clareamento de virilha, eles utilizaram esses passos aqui, tá? A diferença aqui, eu usei esse protocolo com uma diferença. Ao invés de aplicar fórmulas, eu substituí pelo Dermocosmético Extrato da Terra, tá? Que é a linha Dermolite, é uma linha de clareamento inteligente. E aí eu vou só mostrar para vocês um pouquinho o que é, tá? Esse aqui é o kit profissional que eu utilizo, e aí a gente tem o protocolo de tratamento. Então eu associei, fiz uma terapia combinada do laser com o dermocosmético. E aí eu vou mostrar os resultados que a gente teve. Aí alguns produtos dentro desse kit, tá? A gente aqui, só para ilustrar, eles separados. E aí, alguns princípios ativos que tem nesse kit. O nano-alfa-butin, ele inibe a formação descontrolada da melanina. Então, na verdade, eu somei, eu busquei combinar terapia para controlar o melasma. Tá? Melasma, as manchas, não só o melasma, mas as manchas de forma geral. Atuando na atividade da tirosinase. Olha lá onde que ele atua, né? Então, a gente tem aqui
Depois o nano-resveratrol, que ele tem ação antioxidante, neutralizando a ação dos radicais e dos danos oxidativos. E tem mais o biolumitar, que é um outro ativo, tá bravo, que é um ativo extraído do gengibre que atua em 3 mecanismos diferentes no tratamento das hipercromias. Age em um mecanismo antes de formar a melanina. Então, antes de formar a melanina, ele age na tirosinase, inibindo os seus sinalizadores, né, no processo de produção, reduzindo a proteína que forma a coloração escura. E também age após a formação da melanina, diminuindo o transporte do pigmento já formado para a célula, para o queratinócito. Certo? Então, o tratamento que eu utilizei foi esse aqui. Fiz a caneta, o parâmetro que eu utilizei no cluster LED azul 460, eu fiz uma combinação, eu usei o cluster pontual, tá? Combinando as duas luzes, LED azul mais vermelho visível, que o aparelho dá condição. A potência do aparelho é em miliwatts, né? São 3 LEDs de 400 e mais 2 emissores de laser vermelho de 200. O tempo de tratamento em segundos, foram 60 segundos, e o modo de utilização foi o contínuo. E aí, qual foi o período? Quantas vezes? Uma vez, semanal. Eu usei o ILIB, assim foram os passos que eu utilizei. O ILIB, 45 minutos, depois usei o dermocosmético da linha Dermolite Extrato da Terra. Fiz a higienização com glucoside, que é o primeiro produto. Depois de higienizado, eu usei o cluster visível azul 60 segundos por ponto em toda a região da mancha. Depois dei continuidade ao protocolo da linha. E aí finalizei o tratamento com o cluster azul 60 segundos por ponto. E fator de proteção e orientação domiciliar. A linha Home Care Dermolite Extrato da Terra. Porque a mesma, quer dizer, os mesmos ativos que eu tenho no kit profissional, eu também tenho esse produto na linha Home Care. Só que aqui eu fazia o tratamento uma vez por semana e o paciente dava continuidade diariamente, 2 vezes ao dia. Então, o resultado, a gente vai ver, aqui eu tenho alguns resultados, tá? Isso aqui foi uma axila, tá? A mancha, a gente pode ver a questão da mancha, olha o clareamento, já começando, isso aqui uma sessão, tá? Não quer dizer que está resolvido, tem um efeito. O tratamento, quer dizer, a continuidade que a gente vai controlar a produção do pigmento. Esse aqui é 2, é uma face, tá? A diferença, também uma seção, tá? Aqui o terceiro caso, tá? Isso aqui é um melasma. E aqui, segunda sessão, terceira sessão. Entendeu? Aqui é um clareamento de virilha, tá? Aqui já começa a perceber clareamento, ó. A diferença aqui das manchas. Que a gente usa muito esse clareamento de virilha, axila. A gente trabalha muito com essa questão da estética íntima, né? Aqui é um outro caso, isso aqui é um melasma na testa, tá? A diferença. Aqui foi uma sessão, tá? Então, esse aí é alguns resultados que a gente colocou. E aí agora a gente vê qual a solução para as manchas. Então, agora a gente tem a solução para as manchas. É o controle. Mancha controle. A gente vai, eu estava vendo outro dia, a gente vai no cabeleireiro toda semana para pintar o cabelo, né? A gente vai na manicure toda semana para pintar a unha. Mancha de pele também é um controle. A gente consegue, você precisa mediar o fator patogênico, aquilo que está desencadeando a desorganização pigmentar. Entendeu? E o que a gente preconiza? Não buscar tratamentos agressivos.
tratamentos que possam causar efeitos rebotes e ela voltar de uma forma muito pior, muito mais agressiva, e aí realmente fica difícil, né? E aí a gente tem visto exatamente o uso continuado desses de peelings químicos, esses peelings diamante que eles vão quase que sangrando. Então a gente não precisa disso. A gente tem recursos que a gente vai trabalhar de forma controlada, de forma equilibrada, com segurança, né? E de forma que a gente vai manter esse controle por um tempo maior, sem ter que agredir a pele da pessoa, né? A pele do paciente. Camuflar não é tratar. A gente precisa tratar. E aí, não adianta a gente ficar... Eu já peguei assim, pacientes que ficam usando muita coisa para cobrir a mancha. A gente precisa tratar. Então, existe tratamento. Existe. E a gente precisa realmente tratar. Bom, e cada vez que a gente trata, a gente precisa procurar o que é melhor, o que a gente tem melhor no mercado, sem agressão. E aí essa frase realmente ela resume assim, muito o que eu penso em termos de tratamento. A perfeição ela não é atingível, mas se perseguirmos a perfeição, podemos conquistar a excelência. Tá? Muito obrigada. Você tem algum conhecimento no uso de ácido tranexâmico? Dentro do ativo existe algum, mas aí depende. Dentro dos ativos existe o ácido tranexâmico. Só que a gente tem que trabalhar com doses controladas. Você quer ver uma coisa que às vezes me incomoda muito? Às vezes as pessoas chegam, há um tempo atrás, chega uma paciente e estava descamando. Eu falei, o que houve na sua pele? Ah, porque a dermatologista mandou usar um ácido todo dia. Você imagine todo dia você espetando a ferida. O que vai dar? Então, a gente precisa tratar realmente com segurança. E com relação ao ácido, ele tem seu efeito, ele participa é um dos ativos que contém a fórmula, só que é de forma controlada, porque antes desses produtos saírem no mercado, eles passam por teste de eficácia. Entendeu? Aí, outra coisa que a gente também precisa muito ter cuidado com relação ao dermocosmético que a gente vai usar. Porque existe um monte de promessas que não entregam o que eles propõem, ou o que eles prometem entregar. Então, trabalhar realmente com a estrada da terra, ano passado, quer dizer, eu já venho desenvolvendo trabalho com acne, no outro simpósio eu falei de acne associado também, porque com segurança, eu vejo o resultado, tá? Com segurança, com tranquilidade, e o paciente fica satisfeito.